Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. E sim, depois de vários meses, depois da nossa série através do livro de Neemias, depois da nossa série de reflexões que nós intitulamos Em Casa, nós estamos de volta à nossa série de pregações expositivas através do livro de Apocalipse, ansiosos, na expectativa de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, Apocalipse 2, quero convidar você a acompanhar a leitura comigo a partir do versículo 18. Vamos retomar de onde nós paramos. Se você não acompanhou, são poucas mensagens antes dessa, em Apocalipse. Assiste lá tudo depois. Retoma aqui, Apocalipse 2, versículo 18. Até o versículo de número 19. A palavra de Deus, até o versículo de número 29, 18 a 29, a palavra de Deus diz assim: Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim, é impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência, sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor. Para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir, vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês. E com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Leio esse trecho na versão A Mensagem e convido você à oração comigo nesse momento. Senhor Deus, nós te pedimos que fale conosco diante de um texto tão contundente, diante de uma verdade tão arrebatadora, ou de verdades tão arrebatadoras, que nossa mente e nossos corações estejam agora submetidos, cativos àquilo que é a tua vontade, àquilo que é a tua verdade. Que teu Santo Espírito não apenas nos revele a tua vontade, mas nos capacite também a vivê-la, a experimentá-la, a praticá-la, a obedecê-la, a vivenciá-la como fruto da tua graça. Fale conosco, fale com tua igreja, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Talvez você não acompanhou Apocalipse desde o início, talvez você chegou há poucas semanas. Apocalipse é um livro intrigante. Na verdade, ele é meio que uma carta, ou na verdade são 7 cartas compiladas e expandidas para 7 igrejas. E Apocalipse, muitas pessoas olham para esse texto e veem uma enorme complexidade, e eu não vou usar aqui dizer que é um livro simples, não, dizer que é algo que a gente lê e num primeiro olhar a gente já entende tudo, não. É um livro cheio de imagens, é um livro cheio de símbolos, é um livro que se você tentar ler literalmente, você vai ter problemas interpretativos muito grandes. Aliás, através da história, e já falamos sobre isso lá no início das exposições, mas através da história, talvez por uma literalidade absurda ou por uma alegoria desenfreada, pessoas tiveram muitos problemas com esse livro. Mas eu creio que o que João está tentando fazer aqui
em todo esse livro, ou em toda essa carta de modo expandida aqui, é estimular a nossa imaginação. Porque é verdade que existem realidades que nós absorvemos de modo mais intenso, não apenas quando nós recebemos conteúdo, informações e fatos, mas quando a nossa imaginação é estimulada. Então, eu gostaria de começar contando uma história para você. No livro A Cadeira de Prata, da série das Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, uma das mentes mais brilhantes da história e da literatura cristã, ele diz que Aslan envia 2 crianças em uma missão, Eustáquio e Gil, em uma missão para libertar alguém chamado o príncipe Hilian, dos encantamentos da dama do vestido verde, a rainha do submundo. Essas crianças chegam até lá, encontram o príncipe Hilian e conseguem libertá-lo, ao menos é o que elas pensam. Ou seja, teoricamente elas haviam cumprido a sua missão. E quando elas estão prestes a ir embora com o príncipe Hilian, aparece a dama do vestido verde. E ela começa a conversar com eles. E ela pega um instrumento e ela começa a tocar aquele instrumento. E ela lança um pó numa fogueira que gera um encantamento, um cheiro inebriante. E ela começa a falar com vozes doces e fazer perguntas e seduzi-los. E eles caem naquele encantamento sem perceber. Ela coloca aquele pó no fogo, a fumaça encanta, ela toca a música, ela fala palavras doces e de repente, essas crianças começam a esquecer de Nárnia. Elas começam a esquecer que Nárnia existe. Nárnia começa a se tornar uma imagem muito distante. Aquilo que era uma convicção e aquilo que era uma missão se torna uma imagem e até uma dúvida. E essa mulher pergunta sobre Aslan. Como assim Aslan? Quem é Aslan? Aslan não existe. E não apenas elas duvidam da existência de Nárnia, elas duvidam também da existência de Aslan, que é uma tipologia aqui nessa história, o leão, é uma tipologia do próprio Cristo. Eles param de crer em Aslan, mesmo que por um momento. Eles se esquecem quem são, esquecem a sua missão, esquecem a sua identidade. E esquecem o porquê eles estavam ali. Mas no meio disso tudo existe uma outra criatura, um brejeiro. E esse brejeiro ele começa a perceber que todos eles estão seduzidos, encantados, inebriados com aquilo que aquela mulher está fazendo. E ele começa então a pisar no fogo, tentando apagar aquela fogueira. Ele queima seus pés, existe um custo pessoal para aquilo, mas conforme ele vai apagando aquilo tudo, as crianças vão recobrando os sentidos, vão recobrando as memórias, vão relembrando de Aslan, de Nárnia, de quem elas são e de por que elas estavam ali. Diante disso, a Dama de Verde, ela se revela a partir da sua verdadeira identidade. Ela não é mais uma bela mulher, ela é uma bruxa. E mais do que uma bruxa, ela se revela como uma grande serpente. E tenta atacar aquelas crianças, mas aquela serpente, aquela mulher, aquela bruxa, a Dama de Verde, ela é derrotada. E agora, eles, junto com Hilian, se levantam e matam a serpente. O que C.S. Lewis está tentando fazer é estimular a nossa imaginação. Porque semelhantemente a essas crianças, nessa história, que é uma história infantil, mas que tem muitas verdades para nós adultos, a igreja ela é enviada com uma missão. Ela é chamada para dar testemunho de Cristo e da verdade do reino de Deus em um mundo embriagado pelo vinho da idolatria cultural. Essa é uma das imagens fortíssimas de Apocalipse. A serpente que pairava no jardim, que se transforma no dragão do Apocalipse. Uma mulher, a figura de Roma, a figura do império, a figura da cultura, embriagando as nações. Infelizmente, muitas vezes a igreja, ao invés de dar testemunho, frequentemente ela se embriaga da mesma idolatria. Essa linguagem de embriaguez e encantamento mágico que é encontrada vez após vez no livro de Apocalipse. Como eu disse, no livro de Apocalipse nós vemos que Roma, uma expressão da cultura, está embriagando as pessoas com o vinho da sua idolatria cultural, incluindo a igreja, está lançando o seu encantamento mágico da sua idolatria, até mesmo, muitas vezes, sobre a igreja de Jesus. Mas eu te digo que o testemunho da igreja deve ser o de se levantar, tal como esse brejeiro, em meio a todo esse encantamento e dar testemunho do reino de Deus. E quem sabe, momentos de crise como esse que nós ainda vivemos,
São excelentes oportunidades de nós nos despertarmos das nossas possíveis seduções, das nossas possíveis idolatrias, de modo a viver uma vida fiel a Cristo Jesus. O grande chamado de João, de Deus através de João, nesse livro de Apocalipse é: sai da Babilônia, povo meu. Saia da idolatria, saia do encantamento. Não pense que tudo o que seus olhos veem são a verdadeira vida. Não pense que aquilo que o mundo chama de paz, e de alegria, e de prazer, e de sucesso, isso tudo é apenas uma ilusão, é uma grande matrix. Não pense que isso é a realidade. Existe uma outra realidade, um outro mundo que você não pode ver a olhos nus, mas esse mundo que não pode ser esquecido é o verdadeiro mundo. Não é o reino dos homens, é o reino de Deus. Esse é o convite de Apocalipse. E me parece que é muito do que Jesus está tentando dizer a essa igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira, embora seja a menor entre as 7 cidades que recebem as cartas, nos capítulos 2 e 3, ela é também a que recebe a maior das cartas enviadas por Jesus. Menor cidade, maior das cartas. A cidade de Tiatira não era um grande centro de adoração, tal como algumas outras, com uma idolatria profunda. Não há registros de perseguições aqui políticas ou religiosas aos cristãos desse momento na história. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, uma cidade conhecida pela produção de tecidos e tintas. Nós vemos em Atos capítulo 16 a história de Lídia, que era também uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, que é evangelizada ali na narrativa de Atos dos Apóstolos. E é uma cidade que funcionava a partir de pontos de encontro, de cultos, de comércio, de banquetes de comidas sacrificadas a ídolos, de orgias e de incitações à promiscuidade. Ou seja, o próprio contexto histórico e cultural da cidade já nos esclarece, ou já nos dá ao menos sinais de quais eram os problemas dessa igreja. Uma igreja que, em parte, deixou-se influenciar negativamente pela cultura ao seu redor, deixou-se seduzir por inverdades. Uma igreja que se permite ser influenciada por outras vozes, senão a voz do próprio Deus. E essa carta, meus irmãos, nos ensina várias lições. Talvez a primeira delas, e a mais óbvia, é exatamente aquela que diz respeito à nossa relação da igreja com a cultura. É o que eu chamaria do desafio de estar sem pertencer. E isso deve nos lembrar a oração sacerdotal de Jesus, que ao orar por nós, ao orar por seus discípulos, ele diz: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Como o teólogo chamado Kevin Van Hooser haveria de dizer, o chamado da igreja é a presença fiel. E a verdade é que muitas vezes nós somos bons em extremos, ou seja, há uma parcela da igreja de Jesus, de discípulos de Jesus Cristo, que ouve que o mundo jaz do maligno, e de fato o mundo jaz do maligno, mas se esquece uma outra face desse mundo, porque esse mesmo mundo que jaz do maligno foi criado bom, foi criado perfeito por Deus. É esse mesmo mundo que Deus deseja redimir, esse mesmo mundo pelo qual Deus envia o Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, esse mesmo mundo que João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, e por isso enviou o seu próprio Filho, e por isso se enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um mundo que já está condenado, mas tem a alternativa da redenção em Jesus Cristo. Então o escapismo, uma mentalidade de gueto, de nós nos reunirmos apenas em nossos clubes, em nossas associações, em nossas realidades evangélicas, religiosas, essa não é a resposta. Assim como um outro extremo também não é a resposta, de ignorar os perigos reais da cultura. De achar que tudo aquilo que a cultura nos propõe é absolutamente permissivo e possível, e que cristãos não são chamados a viver de modo distinto em relação a todo o restante do mundo. Na verdade, o equilíbrio disso é um texto que é muito caro ao meu coração, texto de Mateus 5, versículos 14 a 16, quando a palavra de Deus diz que somos sal, e quando a palavra de Deus diz que somos luz. Nós trazemos sabor ao mundo, nós trazemos cor ao mundo. E na versão A Mensagem de Eugene Peterson, ele diz:
Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado, tão público quanto uma cidade sobre um monte. O que é o povo de Deus? O povo de Deus é uma comunidade santa, separada, contraste e distinta, mas que vive de modo representativo no mundo, para mostrar a todos o que significa viver e ser transformado como Deus verdadeiro, ou a partir do relacionamento com o Deus verdadeiro. Esse é o nosso chamado. Não nos esquecermos de quem somos e da nossa missão, e não nos entregarmos às seduções da cultura, mas também não nos alienarmos aos dilemas da nossa sociedade. Me parece que a igreja de Tiatira, por algumas razões que nós já veremos, não conseguiu discernir esse equilíbrio. Uma realidade onde aí sim verdadeiramente aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, não a partir de um dualismo barato, mas aquilo que verdadeiramente agrada a Deus e aquilo que afronta a Deus, essas coisas se misturam e eles perdem o discernimento entre o básico, entre o certo e o errado, entre o que significa viver enquanto discípulos de Jesus ou não. E aí Jesus ele começa essa carta, como todas as cartas, se identificando. E a essa igreja ele diz: assim diz o Filho de Deus, versículo 18, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Mais uma vez, como em todas as outras cartas, a identificação de Cristo aqui não é fruto do acaso. Para cada igreja, com cada problema, com cada realidade, Jesus Cristo se apresenta de uma maneira distinta. Jesus Cristo fala exatamente aquilo que aquela igreja, no seu contexto, precisava ouvir. E para essa igreja, Jesus fala: aqui é o Filho de Deus. Diante das muitas vozes, eu quero que vocês tenham a convicção de que aqui quem vos fala não é um falso profeta, é o próprio Deus. É o próprio Deus Filho. Ouçam a voz de Deus. Aquele que se apresenta como quem tem chamas, ou olhos como chamas de fogo, e pés como fornalha de bronze. Eu sou o Deus, ele está dizendo, aqui tudo vê. Nada escapa ao meu exame, nada escapa ao meu escrutínio. Eu sou um Deus que vem em juízo. Fogo e bronze são sinônimos da palavra de Deus, de juízo, de purificação. E aí Jesus diz: eu vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante. Eu vejo o amor que vocês têm, a fé que vocês têm, o serviço que vocês têm, a persistência que vocês têm. É impressionante, vocês estão melhores a cada dia. O que Jesus está falando aqui? Jesus reconhece que há coisas boas naquela igreja. Jesus reconhece que sim, existe amor e fé. Existe essa combinação ideal, uma fé que é combustível para o amor e o amor que é subproduto da fé. Não apenas uma fé etérea, descontextualizada, desarraigada, uma fé que é morta porque não se traduz no serviço e no amor. Uma fé da qual Tiago chamaria na sua carta de uma fé viva. Uma fé que se traduz no amor e na prática. Ele também diz: eu vejo a maneira como vocês servem, eu conheço a sua diaconia, eu conheço a sua disposição em servir. Eu conheço o seu olhar pelo cuidado, tanto com aqueles que estão de dentro, quanto com os de fora. Eu percebo a sua perseverança. Tem gente aí dentro, tem gente nessa igreja que persiste, mesmo tendo todas as razões humanas para desistirem, eles continuam se mantendo firmes. Não foram seduzidos pelas vozes da cultura. Não importa o que aconteça, essas pessoas se mantêm fiel a mim. Vocês estão melhores a cada dia, de certa maneira, vocês estão bem, vocês estão vivendo, vocês estão crescendo. Vocês melhoram cada vez mais em uma face dessa igreja. Mas essa igreja que de certa forma é o oposto da igreja de Éfeso. Porque se o pecado da igreja de Éfeso era ser ortodoxa, bíblica, mas sem amor, o pecado da igreja de Tiatira é ser amorosa sem palavra de Deus. Veja que nenhum dos extremos é saudável aqui. Não adianta você se tornar um religioso que transformou a palavra viva, verdadeira e vivificante em uma palavra desprovida do afeto. Já falamos sobre isso. O que gera um fundamentalismo religioso, mas não adianta também, em nome de um amor indiscriminado, relativizar as Escrituras e dizer Deus é amor, como se afirmar que Deus é amor fosse a licença para viver de qualquer maneira. Como se fosse uma licença para conduzir de modo autônomo as nossas histórias.
Não é a palavra sem amor, não é o amor sem a palavra. Opostos, que são duas faces da mesma moeda e dois equívocos. E o pastor Ed René Kivitz, falando dessa igreja, ele diz que por trás do sincretismo religioso existe uma atuação diabólica que induz e seduz as pessoas a que construam para si mesmas uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. Repito, por trás de toda essa crença, por toda essa miscelânea, por toda essa relativização, por trás daquilo que nós estamos chamando aqui de sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica, demoníaca, espiritual, que induz e seduz muita gente, para que essas pessoas construam para si mesmas uma religião da sua própria conveniência. O que eu estou chamando aqui de uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. O que é que isso significa? Bom, veja os versículos 20 a 23. Versículos 20 a 23 vão dizer: todavia, por mais que haja muitas coisas boas, por que é que você permite essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, como você permite que ela seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Todos os cristãos saberão que eu não me impressiono com espiritualidade de fachada, Jesus está dizendo. Porque eu examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que você merece. Antes de qualquer coisa, é crucial nós compreendermos aqui que Jesus não está falando com pagãos daquela época, e tampouco da nossa. Jesus não está falando com agnóstico, Jesus não está falando com ateu. Jesus não está falando com gente que se rebela intencionalmente contra os decretos de Deus. Jesus está falando com cristãos. Essa carta é uma carta a uma igreja. Eu sei que o tom é pesado, mas essa carta é uma carta direcionada a cristãos. E o que ele está declarando aqui é: vocês toleram Jezabel, gente. Jezabel não é o nome da mulher aqui da igreja de Tiatira, que ganhou, parece aqui, alguma proeminência, uma fala diante dessa igreja. Não, Jezabel é um símbolo, Jezabel é um arquétipo, Jezabel é uma figura conceitual. Por quê? Porque se você está familiarizado com a narrativa do Antigo Testamento, você já ouviu falar no rei Acabe. Rei Acabe, que foi rei em Israel no tempo do profeta Elias. Um rei iníquo, um rei ímpio. Alguém que trouxe paganismo, imoralidade sexual, perversão para Israel. Levantou altares a Baal. Tanto que você talvez se lembre, de novo, se você está familiarizado com esses textos e com essas histórias, de que Elias confronta mais de 400 profetas de Baal e diz: cadê o Deus de vocês? E os expõe ao ridículo. E mostra que há um verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus criador do universo, o Deus cujo qual Elias se colocava como servo. Mas o problema não era apenas Acabe, isso está lá em 1 Reis, capítulo 18. Mas o problema era a mulher de Acabe. O problema é que a mulher de Acabe, que se chamava Jezabel, era uma mulher terrível. De tal modo que, em um momento da sua vida, Elias pensa que no seu chamado profético, ele está isolado em Israel. Ele fala: Deus, só sobrei eu enquanto profeta. Ninguém profetiza mais nessa terra. Por quê? Porque a Jezabel mandava matar os profetas de Deus. E aí Deus chega para Elias e fala: eu quero que você vá lá na corte do rei e fale contra o rei e contra Jezabel. E aí você imagine, você, profeta, sabendo que o rei e a rainha matam profetas, e Deus te fala: vai lá e profetiza contra aquele casal ímpio. E Elias vai. E aí quando ele chega, fala: você que é o perturbador de Israel. E Elias fala mais ou menos o seguinte: eu não sou perturbador de Israel não, eu sou profeta de Deus. Aliás, eu estou aqui para dizer que o problema é você, e mais do que você, é essa tua mulher, essa prostituta. Isso ele fala para o rei. Então você imagina, trabalho de profeta é um trabalho complicado. É falar coisa que ninguém quer ouvir.
de um jeito que muitas vezes precisa ser contundente. E aí Elias foge. Elias teme pela sua própria vida, Elias se esconde. E Elias experimenta do cuidado de Deus. Mas não sem antes profetizar que essa mulher teria problemas sérios. 1 Reis 21, 25 diz: nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Além de iníquo, era frouxo. Quem mandava em Israel não era o rei, era a rainha. Porque esse homem se vendia, segundo o que a palavra de Deus diz, fazendo o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher. E há uma profecia que pairava sobre ela, que dizia o seguinte: olha, Jezabel, você vai morrer de modo terrível e os cachorros vão lamber teu sangue. E aí o que acontece? Na trajetória de Israel, o rei Jeú chega, Acabe já era morto, Jezabel está olhando da sacada. Quando percebem, é Jezabel, empurra, jogaram ela da sacada. Ao que jogaram ela da sacada, vem a cavalaria do rei e passa por cima dela com todos os cavalos. O corpo de Jezabel é completamente destroçado. Não bastasse seu corpo destroçado, pegam as partes que sobraram, amarram nas bigas, sabe? Aquelas bigas que você conduzia com cavalos puxando, e puxam aquela mulher. E aí quando alguém se dá conta de fazer o seu sepultamento, depois que lavaram as bigas, depois que o corpo daquela mulher estava ali, ou parte dele, falou: ela era terrível, mas afinal ela já foi rainha, então a gente tem que sepultar. Quando vai atrás do corpo de Jezabel, não tinha mais nada, porque os cachorros haviam lambido o sangue de Jezabel e muito provavelmente comido também da sua carne. Terrível. É essa imagem que Jesus usa para confrontar uma realidade de pecado dentro da igreja de Tiatira. Jezabel, portanto, aqui é símbolo de toda imoralidade, promiscuidade e sincretismo em meio ao povo de Deus, idolatria. E aí o que Jesus está dizendo, agora que você entende a densidade dessa história, é como é que vocês toleram esse tipo de coisa? Como é que vocês toleram essa mulher que se diz boca de Deus, que engana, que fez do seu estilo de vida uma doutrina dentro da igreja? Ou seja, a dureza das palavras de Jesus não está apenas em existir alguém em pecado dentro da igreja. Não confundamos. E não sejamos aqui tomados pelo nosso próprio legalismo também. Como se ao ouvirmos essas palavras pensássemos: então olha aí, existe pecado dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba, pode te frustrar um pouco ou te frustrar bastante. Mas tem pecado dentro de qualquer igreja. Tem pecado dentro de todas as igrejas. Não quer dizer que as igrejas devem viver um estilo de vida pecaminoso e permitir que essa seja a prática. Mas quando eu afirmo que tem pecado em tudo que é igreja, eu afirmo pelo menos duas coisas. A primeira é a mais óbvia, é que nós somos pecadores. Então, se nós fazemos parte da igreja, tem pecado dentro da igreja. Porque se tem pecador dentro da igreja, então, por óbvio, tem pecado dentro da igreja. O que é diferente de deslizar no pecado, derrapar no pecado, pecar e viver uma vida de pecado. Não, eu estou falando de duas coisas distintas. Mas a segunda afirmação que eu faria é que não apenas existe pecador dentro da igreja, aliás, o que mais tem dentro da igreja é pecador, só que pecador que confessa que é pecador e que é carente da graça de Deus, mas tem também gente que Jesus vai chamar de joio no meio do trigo, e que Jesus vai dizer que vai ter até o final, e que não adianta tentar separar o joio do meio do trigo, porque o joio vai crescer junto com o trigo, e só no final da história a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Porque tem gente que parece às vezes que é meio joio, mas na verdade é trigo, e tem gente que parece trigo, mas na verdade é joio. Quem sabe disso é Jesus, porque ele não apenas percebe a exterioridade, mas Jesus percebe a interioridade dos corações. Aliás, os fariseus, saduceus e líderes religiosos e mestres da lei pareciam trigo, e trigo bom, mas Jesus falou que eles eram joio. Porque quando eles olham para as multidões e as julgam, Jesus na verdade os olha de volta e diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês são lápides que parecem muito bem adornadas por fora, mas por dentro de vocês existe morte. Vocês vivem uma religiosidade farisaica, terrível, fria, pecaminosa. Aliás, vocês estão atando
fardos muito pesados sobre as pessoas, fardos esses que os senhores não são capazes de lidar e de carregar, e os senhores estão enganando as pessoas. Jesus está falando aqui de falsos mestres, de falsos líderes, de falsos pastores e de falsos profetas. Jesus está falando de gente que não vai entrar no reino do céu. Palavras de Jesus para aqueles homens. Ele diz: vocês não vão entrar no reino dos céus e vocês não querem que ninguém entre. Aliás, vocês se consideram justos, mas as prostitutas e os publicanos e as pessoas nas ruas e nas vielas vão entrar no reino dos céus antes de vocês, porque, aliás, vocês não vão nem entrar. Quando Jesus está falando de Jezabel, Jesus está falando também de gente assim. E Jesus, ele diz: eu estou a ponto de eliminar essa mulher, os seus parceiros, acabar com esse negócio todo, eu vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria, então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Jesus está dizendo: eu vejo os corações, espiritualidades farisaicas, religiosidades com verniz de piedade não me impressionam. Você se lembra quando Davi foi chamado como rei de Israel, foi escolhido por Deus como rei de Israel? Todos os seus irmãos mais velhos pareciam mais como um rei, tinham um pose maior de rei, eram mais velhos, eram maiores, pareciam mais fortes. E aí até o profeta se confunde: não, deve ser esse, não, deve ser esse. E aí chega um menino mirrado, adolescente, que não tem porte de rei, não parece rei. Aí Deus fala: é esse, porque Deus olha a aparência, ou os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Trecho conhecido da palavra de Deus. E o que Jesus então está falando? Talvez não seja essa uma realidade tão contundente nas nossas vidas, porque são 7 igrejas, com alguma dessas 7 a gente vai se identificar um pouco mais, um pouco menos, mas todas elas têm alertas para o nosso coração. O que Jesus está dizendo aqui? É que quando cristãos perdem o parâmetro balizador da palavra, eles perdem o único parâmetro que existe. E, meus irmãos, em uma sociedade pós-moderna, alguns chamam de pós-moderna, outros hipermoderna, ou sociedade líquida, chame como você desejar, em uma sociedade de pós-verdade e relativizações, com discussões e pautas extremamente sensíveis, inclusive na cultura, quando nós perdemos o balizador, o referencial da palavra de Deus, nós perdemos o nosso porto seguro. Em uma sociedade de relativizações, nós temos que retornar cada vez mais para a profundidade e para o absoluto, que é a palavra de Deus. Tiatira era uma verdadeira Babel. Tudo devido à relativização da palavra. O que eu estou chamando de espiritualidade à la carte aqui, porque em algum momento isso pode nos parecer tão distante, mas trazendo para a nossa realidade, o que eu estou chamando de espiritualidade à la carte é essa escuta e essa entrega a uma religião de conveniência a partir daquilo que se deseja ouvir. Porque sim, Jesus é o Deus que nos consola e nos traz ânimo. Sim, Jesus é aquele que dá descanso ao cansado e ao abatido e renova as nossas forças. Sim, mas por vezes Jesus também é aquele que nos exorta e confronta os ídolos do nosso próprio coração. Sendo que de todos os ídolos, ouso dizer, ao menos no que diz respeito à minha vida e muito possivelmente também na sua, o maior ídolo que temos é o nosso próprio eu. A nossa verdadeira submissão é aos nossos desejos, aos nossos prazeres, aos nossos caprichos, às nossas maquinações. Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a palavra de Deus que nos consola, que nos anima e que nos renova, é a mesma palavra também que deve nos confrontar. Não gerar em nós uma mentalidade de consumo espiritual, uma mentalidade onde nós olhamos para a fé cristã como se fosse um grande supermercado e nós observamos nas prateleiras aquilo que me cabe e aquilo que não me cabe, aquilo que me agrada, aquilo que não agrada, aquilo que não agrada, aquilo que me confronta, eu deixo de lado. A palavra de Deus, ela vai declarar coisas como, por exemplo, seja casto, seja honesto, mantenha relacionamentos saudáveis, lute pelo seu casamento. Eu estou falando de coisas basilares aqui, que deveriam ser basilares para a sociedade, inclusive.
conceitos morais básicos. Mas aí muitos dizem, diante das suas realidades, maquinações e idolatrias do coração, mas pastor, é que eu mereço ser feliz. E um relacionamento extraconjugal, por exemplo, é a minha busca por felicidade. Fazer negócios de modo ilícito para poder ganhar um pouco mais de dinheiro é que eu preciso ser feliz. De novo, eu estou dando exemplos extremamente basilares, extremamente óbvios. Mas nessa jornada de pastoreio, nessa jornada de proclamação e de ensino da palavra de Deus, o qual Deus tem me permitido fazer já por 16, 17 anos, ensinar a palavra de Deus. Não foram poucas as vezes que eu me deparei com gente querida, com discípulos de Jesus, que ao serem confrontados pela verdade da palavra, me disseram sem nenhum pudor, pastor, eu sei que a palavra diz isso, mas eu não estou pronto para isso não. Eu sei que essa é a vontade de Deus, mas desculpa, eu não quero. Eu sei que essa é a caminhada, essa é a conduta, esse é o padrão, mas você tem que entender meu momento de vida. Eu preciso ser feliz. Essa autonomia, essa síndrome, esse desejo de Deus, que brota em nossos corações desde o jardim do Éden e que nos corrói. E quando Jesus diz, olha, eu darei a ela e àqueles que o seguem aquilo que eles merecem, eu não consigo ver, ao menos não aqui, embora fosse completamente justo, um Deus raivoso que agora diz, eu vou acabar com a vida dessa gente. Não, eu penso que o pior que Deus pode fazer a nós, ou certamente uma das piores coisas, é simplesmente nos permitir viver intensamente tudo aquilo que nossa carne deseja. É Romanos 1. Romanos 1 vai nos dizer que aqueles que se entregaram às suas próprias idolatrias e paixões, o que é que Deus fez? Deus abriu mão. Deus permitiu que eles tivessem tudo aquilo que eles ambicionavam. A pior coisa, ou uma das piores coisas que Deus pode fazer, ou poderia fazer com a humanidade, é olhar para nós e dizer, tenha tudo o que você quer. E vamos ver onde é que isso vai dar. Essa mulher, essa Jezabel, ou esse espírito de Jezabel, que traz inverdades em meio ao povo de Deus e traz consigo também seguidores. O que Jesus está dizendo é, se ela continuar vivendo dessa maneira, e se os seus seguidores continuarem vivendo nessa religião à la carte, onde trazem do Evangelho apenas aquilo que desejam, que portanto não é de maneira alguma o Evangelho, vamos ver onde é que isso vai dar. Eu até lhe dei, versículo 21, uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Repito, são os falsos profetas, falsos líderes religiosos. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ordena a examinar as profecias. Inclusive, examine o que eu lhe digo aqui todos os domingos e passe pelo escrutínio da palavra de Deus. Não acredite no que eu falo apenas porque sou eu que falo. Examine e veja se tem fundamentação bíblica. Faça isso com tudo o que você ouvir em nome de Deus. Porque em nome de Deus muitas aberrações são feitas. Isso porque é óbvio que nem toda mensagem, embora espiritual, ela seja revelada pelo próprio Espírito de Deus. É o engano com máscara de espiritualidade. É uma fé que castra, que adoece, que causa medo, que deturpa, que sobretudo infantiliza. De novo, nessa jornada pastoral, eu vejo muitas jornadas de espiritualidade, de caminhada com Jesus, de gente honesta, de gente que só quer ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Jesus, gente castrada espiritualmente, gente eternamente infantilizada. Aliás, parte da minha jornada pastoral é lidar com pessoas que foram supostamente, ou feridas supostamente em nome de Deus. Aliás, você quer saber, você que está nos ouvindo aí, se você faz parte dessa igreja, tudo bem, espero que você está salvo, mas se você não faz parte e está nos acompanhando, você quer saber se você está debaixo de um falso profeta? Não ouça apenas o que ele tem a dizer, mas faça o que Jesus nos ordenou a fazer, examine os frutos. E por examinar os frutos, o que eu quero dizer é, não apenas o ouça, mas observe sua vida. Observe como ele conduz a sua história. Mais do que isso, observe as pessoas que caminham ao redor dele.
E se essas pessoas estão mais emancipadas em sua fé, mais maduras, mais conscientes, mais plenamente satisfeitas em Jesus, ou é gente doente, gente cabisbaixa, gente triste, gente castrada, gente abusada, gente infantilizada, gente que não consegue pensar a partir das categorias da palavra, gente que não tem a noção de ouvir a voz do Espírito, gente que é eternamente dependente e diz o que é certo, o que é errado, será que eu posso fazer isso, será que eu não posso, gente que não namora sem falar com o pastor, gente que não compra casa sem falar com o pastor, gente que não começa um negócio se o pastor não ungir. Você quer ver se você está debaixo de um falso profeta? Observe a vida dele, observe os frutos. Observe se ele encoraja pessoas à maturidade ou uma dependência perene dele mesmo. Isso é uma coisa tão forte, irmãos, sobretudo na cultura evangélica brasileira, que talvez meu maior ou um dos maiores desafios enquanto pastor seja encorajar as pessoas a uma fé emancipada. É ensiná-las que elas têm acesso direto a Jesus, à palavra, ao Espírito Santo. É ensinar as pessoas que esse ambiente físico e presencial de encontro é muito importante. É muito importante, é crucial para a vida do Evangelho, a experiência comunitária. E não vemos a hora de nos reunirmos aqui. Mas é ensinar também que nesse tempo de diáspora, nesse tempo de exílio, nesse tempo de distanciamento, nós precisamos viver uma fé que está para além das geografias, uma fé que não é templista, uma fé que não precisa de materializações, de coisa que a gente precisa pegar. Porque fé não é coisa que a gente precisa pegar, fé é uma convicção que nós temos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e se revela através de nós. Criança precisa pegar, precisa ver, precisa sentir, precisa tatear. Adulto, quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós estamos para além de toda e qualquer categoria. Nós sabemos que nós temos livre acesso a Deus. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é ajudá-lo a entender isso. O meu trabalho, segundo Efésios capítulo 4, é equipá-lo para que você seja um cristão, uma cristã maduro e madura, para que você seja alguém como Jesus, para que eu me torne cada vez mais desnecessário, é isso mesmo. É equipá-lo com a palavra de Deus para que você dependa cada vez menos de mim e que nós possamos dar as mãos e caminhar juntos, não para apenas eu cuidar de você, mas eu cuidar de você, você cuidar de mim e nós cuidarmos do povo de Deus e cuidarmos daqueles que não conhecem a Jesus. É sermos colaboradores na obra de Deus, gente emancipada, gente adulta, gente que cresceu. Qual é então o encorajamento de Jesus para nós? Para que juntos, lado a lado, sejamos colaboradores na obra de Deus. Versículos 24 a 25, muito simples, muito direto. Se apeguem firmemente à verdade. Fiquem firmes na palavra de Deus, a palavra que vocês conhecem, e façam isso até que eu venha. Não sigam revelações obscuras, não sigam profetas e profetisas que dizem ter uma aura de espiritualidade superior. Fiquem na palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, amem a palavra de Deus, pensem a partir das categorias da palavra de Deus. Acordem, durmam, vivam com esse livro, conheçam esse livro, tenham esse sentimento e nutram em seus corações aquela imagem do salmista que diz: a tua palavra para mim é mais doce que o mel, como eu me satisfaço na tua palavra, como eu amo a tua palavra, como eu caminho na tua palavra. Essa é a intenção de Deus para as nossas vidas e corações. Diante de tantas mentiras, nos apegarmos à verdade. E por fim, quando assim fazemos, ele diz dos versículos 26 a 28, ele diz, tal como com todas as igrejas, para as quais ele tem promessa, ele diz: a vocês que preferiram a revelação de Deus que já está posta, aos enganos da revelação diabólica, a vocês que aparentemente saíram perdendo por não ter acesso a esses poderes de Jezabel, a vocês que se mantêm fiéis em meio a uma cultura caída, idólatra, sedutora, humanista, promíscua, imoral, a vocês que amadureceram, que cresceram, que deixaram de ser meninos e meninas, a vocês que possuem discernimento
para ouvir a voz do Espírito, dito aqui no versículo 29, a vocês, eu tenho uma promessa, vocês irão governar comigo. Eu vou lhes conceder não apenas poder, mas eu vou conceder a vocês verdadeira autoridade, autoridade espiritual. A vocês que abriram mão de profundidades de conhecimentos satânicos, eu vou me revelar a vocês como fonte de toda a luz. Eu me mostrarei a vocês como a verdadeira estrela da manhã. Essa é uma linguagem do próprio Cristo. Ele é a nossa estrela da manhã. A vocês que não se entregaram às relativizações e enganos, eu me revelarei e os saudarei na nova vida do reino. Porque essa ideia de estrela da manhã, que vai aparecer de novo lá no final de Apocalipse, é a ideia de um Cristo que nos convida à novidade de vida, que nos convida à nova Jerusalém, que nos convida aos novos céus e nova terra, que nos convida a essa nova criação que Ele há de gerar. Ambiente onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais pecado, não há mais dor, não há mais tentações e seduções. A esse que permanecer firme em mim, na minha palavra, ouvindo a voz do Espírito, se apegando firmemente à verdade, a vocês, a promessa de que vocês estarão comigo no meu reino e que participarão ativamente comigo, ao meu lado, desse reino que há de vir. Eu não sei como essa palavra encontra ou como ela vai de encontro à sua mente e ao seu coração. Se como um cristão maduro que ama a palavra, se como alguém que está começando a caminhar com Jesus, se como alguém que não entende nada desse negócio de evangelho, de religião e de cristianismo, e agora, pastor, eu achei que religião era um negócio bom, aí você já botou um nó na minha cabeça, então, mas é que eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relacionamento com Jesus. Não sei se há você que talvez tenha passado por ambientes tortuosos e tenha sofrido inclusive abusos espirituais, em nome de Deus. Que a palavra de Cristo Jesus possa nos trazer cura essa noite. Que ela possa tirar todas as nossas dores e os nossos traumas. Que essa água purificadora da palavra de Deus possa nos lavar por completo. Porque também no Apocalipse, lá no final, o convite é todo aquele que tiver sede, venha. Todo o que quiser, venha, sacie sua sede de existência, sua sede de sentido, sede que somente Cristo pode matar. Por todos aqueles que têm dúvidas, por todos aqueles que não sabem muito bem por onde caminhar, estão tateando, como é que nós navegamos nessas águas culturais tão obscuras. Eu me revelarei a vocês, Jesus está dizendo, como estrela da manhã, como aquele que há de iluminar o seu caminho. A palavra de Deus possa nos trazer cura, encorajamento, exortação, ânimo. E tal como também um dos salmistas possamos dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no outro salmo também dizer que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que se você não sabe muitas vezes como agir e como conduzir a sua história, descanse no fato de que você está nas mãos daquele que governa toda a história e que a palavra de Deus lhe é um referencial para o todo da vida. Ela ilumina teus passos, ela te encaminha, ela te molda e te ensina o que significa verdadeiramente viver segundo a vontade de Deus. Eu quero orar com você.